Meus amados irmãos e irmãs, bom dia a todos. Quero felicitar as mães nesse dia. Deus abençoou você pela graça do Senhor, de ter o seu ventre frutífero. E a vida é uma bênção divina. Nós não podemos controlar, é Deus que controla, que toma a par de todas as coisas, né? E Ele abençoa algumas mulheres de não ter o ventre frutífero, né? E outras mulheres são abençoadas por Deus de ter filhos. Então isso enche o nosso coração de alegria de ver mães aqui nesta manhã que estão lutando para também ser mães espirituais, encaminhar seus filhos nos caminhos do Senhor, né, e preparar a sua alma para o céu juntamente com a dos seus filhos. Então continue nesse legado, nesse trabalho. E eu queria então, irmãos, nessa manhã, trazer um sermão justamente para que você entenda que o seu papel de mãe é muito importante nesta manhã. Então vamos todos juntos abrir para o Evangelho de João, capítulo de número 2, verso de número 1 até o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar? Esta hora, Senhor Jesus, abençoa-nos pelo teu evangelho, Senhor. Ajuda-nos a ver o poder de Deus na tua palavra, Senhor. E alegra o nosso coração, Senhor, nesta manhã, e os das mães aqui presentes, ó Deus, com exemplo, Senhor, da tua mãe, Maria. Que o Senhor, por favor, traga verdades ao nosso coração e ajudem, Senhor, no comportamento de nossas mães. Por favor, Senhor. Essa é a nossa oração. Deus Santo Espírito, por favor, sopra sobre nós mais uma vez neste lugar. Nós ansiamos por isso, desejamos isso e nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje, dia de domingo, é o dia do Senhor. Mas nós vamos, irmãos, também usar esse momento para render graças a Deus e fazer um culto, de ações de graças pela vida de nossas mães, as mães aqui da igreja, agradecer por essas mães tão dedicadas ao Senhor. E nessa manhã, eu queria então trazer o exemplo de uma mãe que tem causado grandes controvérsias na história bíblica, mas ao mesmo tempo ela é muito querida, muito amada, muito observada. Essa é Maria, mãe de Jesus. Nós vamos perceber, irmãos, aqui algumas questões preliminares a respeito da pessoa de Maria. Nós vamos perceber que há algumas questões que não honram Maria.
que não são bíblicas. E que por isso, então, com toda certeza, Maria não se agradaria dessas coisas. E eu queria, então, depois ver com vocês aqueles traços da missão de mãe que Maria cumpriu na sua vida ao educar Cristo, ao ajudar no amadurecimento pessoal, social, espiritual de Cristo, né? Seu filho amado, seu filho primogênito, que também serve para as mães aqui nesta manhã. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós vamos observar algumas coisas que nós não encontramos apoio na Bíblia com relação a Maria. Em primeiro lugar, irmãos, é errado dizer, e nós não cremos nisso, Maria não é a mãe de Deus. Nós vemos por aí o ensino de que Maria é mãe de Deus. Mas nós vamos perceber, irmãos, nas Sagradas Escrituras, que Maria, ela não é mãe de Deus, porque mãe de Deus não é possível, porque Deus, irmãos, ele é eterno e Deus não tem mãe, porque ele é de eternidade a eternidade. Deus é aquele que não tem início nem fim. Mas agora, de uma maneira lógica, nós podemos entender que Maria, ela é mãe do Deus encarnado. Nesse sentido, realmente, Maria, ela é mãe de Deus, mas do Deus Filho, do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo mesmo, irmãos, ele vai dizer que ele é eterno. Em João, capítulo de número 8, verso 58, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: eu sou eterno. Eu sou antes de Abraão. Eu o sou. E por isso, meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que ele já existia antes de Abraão. Claro que todo filho precisa de uma mãe, né? E é lógico, é fisiológico isso. Então, nesse sentido, Maria, ela é mãe do Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, mas não a mãe de Deus. É errado dizer isso. Uma segunda concepção errada de Maria é justamente dizer que ela é imaculada. Essa é a doutrina que diz que Maria não teve pecado algum. Maria mesmo, ela vai dizer contra isso em Lucas, capítulo de número 1, verso 47, ela vai exclamar e dizer, quando recebe a notícia do anjo, que ela vai dar a luz ao Salvador do mundo, ela vai dizer: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se rende, engrandece a Deus, o meu Salvador. Então Maria, ela se coloca aqui, irmãos, como uma mulher, como todos os seres humanos da raça humana, nós já nascemos em pecado. Em Romanos capítulo 3, verso 23, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles carecem da glória de Deus. E Maria vai levantar as mãos aqui e vai dizer que ela precisava de um Deus, que ela precisava de um Salvador, porque ela era pecadora como nós. Então Maria, ela não é imaculada. Ela é como eu e você, que nascemos neste mundo pecadores. E precisamos de um Deus, e precisamos de uma salvação para a nossa alma. Precisamos nos salvar dos nossos pecados. E somente o Senhor Jesus Cristo é quem pode nos salvar dos nossos pecados. Porque se você pensar que você não tem pecado, você não precisa de um Salvador, para que você precisa de salvação? E Maria vai dizer: eu preciso de salvação. Terceiro lugar, irmãos, uma terceira concepção errada é que o ensino de que Maria, ela é mediadora. Ela não é mediadora. Em 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 5, nós vamos encontrar que só há
um mediador entre Deus e os homens, e esse é o Senhor Jesus Cristo, homem. Portanto, a palavra de Deus, irmãos, não corrobora com o fato de que Maria é mediadora entre Deus e os homens. Só há um mediador. Para você ser um mediador entre Deus e os homens, você precisa de alguns atributos. Você precisa de onisciência. Você precisa conhecer todo mundo. Você precisa conhecer as orações de todo mundo. Você precisa ser onipresente. Você precisa estar em todo lugar. E para ser mediador de todos os homens, você precisa ser onipotente. Você precisa ter poder para isso. Maria não tinha isso. Maria era uma humana, um ser humano, como eu e você, um ser humano. Mortal, pecador. Somente o Senhor Jesus tinha todo o poder, toda a ciência, todo o conhecimento e estava presente em todo lugar. Por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se você fizer uma oração aqui no Brasil ou no Japão, ele vai saber, porque ele é mediador, e ele vai ouvir a sua oração, e ele vai encaminhar ela. Se for feita no nome dele, vai encaminhar até Deus. Então a palavra de Deus diz que só há um único mediador. Em quarto lugar, meus irmãos, Maria, ela não é mãe de Deus, ela não é imaculada, ela não é mediadora. Maria também não teve um único filho. Maria teve outros filhos. Vão ensinar também, meus irmãos, que Maria, ela é imaculada porque ela só teve Jesus Cristo como filho. Mas percebam, irmãos e irmãs, que em Lucas, capítulo de número 2, verso 7, o evangelista Lucas vai registrar que Maria deu à luz ao seu primogênito, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então, se ela deu à luz ao seu primogênito, ele não foi unigênito. Marcos, capítulo de número 6, verso 3, vai registrar o nome dos irmãos de Jesus, especificamente. E vai mostrar então, meus irmãos, que Maria, ela teve outros filhos, sim. Não teve um único filho. Ela teve outros filhos. E Jesus, então, é o seu primogênito. Então, essa é Maria. Uma mãe, como uma de nós, uma de vocês, qualquer uma. Essa mãe, ela não era imaculada, ela era pecadora. Ela não era mediadora, ela precisava da mediação de Cristo. E ela teve outros filhos. E essa mãe, ela é uma mãe, então, que vai nos ensinar aqui algumas lições, irmãs, nesse texto para a nossa vida. Mas antes eu queria, então, ver algumas verdades que esse texto nos mostra. Olhe para o texto, então, por favor. Vamos ver o texto aí. Qual é o contexto, irmãos, desse texto? Você vai perceber que o texto vai começar dizendo assim: 3 dias depois. O contexto aqui, irmãos, é justamente do batizado de Jesus 3 dias antes em João, capítulo de número 1, verso 39. Então o Senhor Jesus Cristo é apresentado ao povo de Israel sendo batizado. E vai dizer então que depois de 3 dias, o Senhor Jesus Cristo e seus discípulos, eles são convidados a participar de um casamento. Verso de número 1. Vê aí comigo, por favor. Verso 1 e 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, percebam que João vai dizer aqui a localidade. Caná da Galileia, irmãos, está provavelmente a 10 a 13 quilômetros distante de Nazaré. Então Jesus, ele
viveu em Nazaré, e daí então ele foi convidado para esse casamento ali em Caná da Galileia, ao norte. Uma caminhada de 10 a 13 quilômetros. Possivelmente, meus irmãos, esse casamento aqui, ele era o casamento de algum dos parentes de Jesus. Possivelmente, Maria estava ali, se encontrava ali, era da família de Maria. Então, é por isso que Jesus foi até lá e Maria se achava ali naquele casamento, a mãe de Jesus, porque eram dos parentes de Maria. E o texto, irmãos, então, vai nos dizer que esse casamento estava ocorrendo e lá pelas tantas acaba-se o vinho do casamento. Naqueles dias, um casamento durava em torno de uma semana. Os pais hoje ficam reclamando de pagar o casamento dos filhos que acontece numa noite e já é caro. Imagine você curtir uma semana. Hospedagem e comida para todo mundo, uma semana. É muita coisa. Mas imagine você receber na sua casa para uma semana de comida, de hospedagem, toda a parentela. Era muita gente. Assim era o casamento na cultura judaica. Uma semana. Viu, Andrei? Quando casar, uma semana no mínimo de comemorações. E aí, meus irmãos, diz aqui então o evangelista João que lá pelas tantas acaba-se o vinho. O vinho tem um sentido na cultura judaica, irmãos, de alegria, de festividade. E vai dizer então que Maria, a mãe de Jesus, ela vai fazer um pedido para Cristo. Perceba aí comigo o verso de número 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Maria, com aquela sensibilidade feminina, ela vai notar essa situação que estava acontecendo ali, né? Quem sabe o noivo já meio constrangido, os pais não sabendo mais o que fazer. Acabou o vinho. E a festa, e a alegria. Acabou-se tudo agora. Então criou-se ali, né, uma sensação entre os familiares de desgosto, de vergonha, de desonra. Acabou o vinho. E vai então, meus irmãos, Maria perceber isso com aquele toque feminino que as mulheres têm, né, de perceber, de ajeitar as coisas. E Maria então chama Jesus no canto e diz: meu filho, quero te dizer uma coisa. Acabou o vinho da festa. São nossos familiares, pessoas amadas nossas. E agora? Acabou, meu filho. Você vai então ver aí, né, a resposta de Jesus. Verso de número 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Perceba então, meus irmãos, que Jesus parece que deu uma palavra dura aqui, né? Quer dizer, mulher, o que eu tenho contigo? Mas nós vamos, irmãos, entender que Jesus não estava sendo grosso aqui com a sua mãe. Jesus, ele honrava o mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe. Naqueles dias era normal, na cultura judaica, chamar o ser feminino de mulher. Você vai ver isso em várias ocorrências. Quando Jesus tem encontro com outras mulheres, ele vai dizer mulher. Né? Encontro com a mulher samaritana, mulher. Então era normal. E quando Jesus diz: o que eu tenho eu contigo? É que Jesus, irmãos, em outras palavras, estava dizendo aqui: o que eu tenho a ver com isto? Porque, meus irmãos, nesse sentido, a Maria
ela estava forçando Jesus a fazer algo que ele achava que não deveria ser feito. Por isso ele vai dizer aqui, ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para sua mãe, eu sei que você tem o sentimento, né, e a sensibilidade para essas coisas daqui da terra. Mas eu quero dizer para você, ainda não chegou a hora de eu me mostrar ao mundo, de me revelar como Messias, de me revelar agora como Filho de Deus e caminhar até a cruz do Calvário e morrer pelo povo de Deus, que é a missão dada pelo meu Pai. Porque me importa cumprir o que meu Pai quer e a vontade dele do que cumprir o que tu queres. Mas Maria percebeu que foi um não, meio como que um sim. Ela então disse aos serventes, verso de número 5. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. O Senhor Jesus Cristo, né, ele ouviu sua mãe. E vai dizer então, que ele manda agora fazer um sinal. Manda fazer alguma coisa. E verso de número 6, irmãos, vai então nos dizer aí o que o Senhor Jesus Cristo manda fazer. Vai dizer, no verso de número 6, que estava ali algumas talhas, veja só, verso de número 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Naqueles dias, irmãos, o casamento, ele tinha que ter uma purificação ritual. Então, Jesus, observando que tinha umas vasilhas grandes, essas talhas, possivelmente, irmãos, elas cabiam nelas cerca de 80 a 100 litros de água. Era muita gente, era uma parentela grande. Então, possivelmente, essas talhas foram cheias para poder purificar o pessoal, porque naqueles dias não podia se participar de uma cerimônia religiosa sem antes se purificar, se lavar as mãos, lavar os pés. Então, todos tinham que estar purificados para dar o sinônimo de purificação ao casamento. Todo mundo estava puro. Os noivos eram puros. Separados, preparados, virgens, puros. Esse era o sentido. E todos aqueles que vinham participar, eles então tinham que ser lavados para poder se purificar e dar o sentido de purificação ao casamento. E eles se lavavam. E vai dizer então aqui no verso de número 6 que tinham 6 grandes talhas de água lá. E era muita gente. Imagine aí 600 litros d'água. Então Jesus vai dizer no verso de número 7, ele dá uma ordem aí. Qual é a ordem de Jesus? Jesus diz, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então os serventes foram lá no poço, pegaram o baldezinho, começaram a descer, puxaram, encheram. 600 litros d'água. Foram enchendo as talhas. Foram enchendo as talhas. Depois então, das talhas estarem cheias, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dar uma ordem. Uma segunda ordem. Observe comigo aí. Verso 8. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Nós não sabemos aqui, irmãos, qual foi o momento em que o milagre aconteceu. Percebam que o Senhor Jesus Cristo, ele não vai fazer como os milagreiros, como os curandeiros, que chamam a atenção para si, chamam todo mundo, olha, eu vou fazer um milagre. Acende os holofotes, vira a câmera, pega o microfone, vou fazer um milagre agora, você vai ver. Não. Perceba então, tudo discreto, sem chamar a atenção para si.
O Senhor Jesus Cristo então se resigna, não quer trazer glória para Ele, mas glória para o Pai. É justamente esse o sentido do milagre aqui. E nós não sabemos o momento em que a água se transformou em vinho, mas o certo é que se transformou. Os homens, eles sempre tentam transformar as coisas. Os químicos tentam transformar as coisas. Desde antigamente, né, o homem com as suas alquimias, com suas mágicas, tentam transformar uma coisa em outra. Tinha uma novela aí, antigamente, que passava, né, eu lembro, eu era criança, tinha um alquimista, né, e tentava transformar pedra em ouro. Isso é muito antigo. Transformar pedra em ouro. E os químicos tentam fazer isso, transformar os mágicos. Mas aqui, meus irmãos e irmãs, nós vamos perceber que Jesus, Ele manda fazer e não se ver aqui o momento da transformação. Vai dizer que os serventes tiraram daqueles 600 litros de água, tiraram um copo. E quando eles tiraram, transformou em vinho. Ele vai dizer, levem ao mestre-sala. Parece que a festa era grande mesmo, porque tinha um mestre-sala. Hoje, né, o especialista em vinho, o enólogo, também tem aqueles que provam, que são os sommeliers, eles provam vinho. Vai dizer aqui, irmãos, a expressão do sommelier daquele dia, mestre-sala. Veja só aí, verso de número 8. Então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Verso de número 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente servem inferior. Tu, porém, guardastes um bom vinho até agora. Percebe, irmãos, a exclamação desse homem. Interessante é que ele tentou dar um argumento para o sobrenatural. Geralmente os homens fazem isso, né? Tentam dar uma desculpa para o sobrenatural. E aqui a desculpa, então, do mestre sala faz, você guardou o vinho até agora? Não deu crédito ao milagre que havia acontecido. Se bem, vai dizer aqui o evangelista, que os serventes sabiam o que tinha acontecido. Ele então tenta tirar o crédito do milagre, dando um descrédito, dizendo que ele havia guardado. Não, você guardou até agora, por que tu fizeste isso? Verso de número 11, então, vai concluir, o evangelista vai dizer, com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Perceba então, meus irmãos, que o ponto teológico, o ponto central desse texto, não é o milagre, não é o sinal. O sinal, ele aponta para algo maior. Se você for daqui, na BR, para Belém, de Ananindeua para Belém, e tiver uma placa sinalizando hospital, você não vai parar na placa e vai dizer, cheguei no hospital. Porque é um sinal, aponta para algo maior. O sinal, meus irmãos, da água transformando em vinho, apontava para aquele que é maior, que não pode ser desassociado do milagre. Esse sinal apontava para aquele que pode purificar as nossas almas com a água do Espírito, que pode nos limpar totalmente com seu sangue.
O Senhor Jesus Cristo agora estava mostrando aquele que pode purificar o seu povo dos seus pecados. Era Ele. Não precisa mais de água para lavar as mãos, para lavar os pés. Não é isso que vai purificar a nossa alma. Esse sinal de transformar a água em vinho apontava para aquele que pode purificar você, tratar dos seus pecados, lavar as suas mãos, purificar o seu coração e levar você para a eternidade. É Ele. Não podemos desassociar o sinal do Deus vivo, do Cristo vivo, que faz o milagre de purificar vidas humanas que estão no lamaçal dos seus pecados, sujas com os seus próprios e terríveis pecados, purulências, o câncer do pecado, o pus do pecado. É o Senhor Jesus Cristo que pode nos purificar e nos limpar. Ele manifestou a sua glória. Mas não somente purificar, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele também traz o vinho da alegria. Nós vamos receber das mãos do Cordeiro o vinho. Ele diz: eis que beberei esse vinho novo convosco no reino de meu Pai. O vinho, irmãos, está associado a um coração alegre. O vinho traz alegria. O Senhor Jesus Cristo é o nosso vinho. E Ele quer trazer não somente purificação para a tua alma, mas Ele quer também trazer alegria de vida e vida em abundância para você. Ele é o vinho de Deus para você. O vinho do mundo pode se acabar. A alegria do mundo, ela é temporária, peremptória. Ela termina, ela é etérea, passa, é passageira. O vinho do mundo acaba. Mas quando nós tomamos o vinho da ceia, que representa o vinho que nós tomaremos com o Senhor Jesus Cristo na eternidade, essa alegria nunca terá fim. É para regozijo meu, para alegria sua, da nossa família, do povo de Deus, se alegrar no pão e no vinho, que é o corpo de Cristo entregue por nós, para nossa alegria. Por isso há tanta alegria quando nós tomamos, irmãos, a Santa Ceia. Não é para nós estarmos tristes, mas alegres, porque é o vinho da alegria. O vinho que traz festividade e traz alegria ao nosso coração, à nossa alma, porque nós vamos beber esse vinho novo com Ele no reino de Deus. É o vinho de Deus. Vai dizer aí, irmãos, então, que com este sinal deu princípio Caná da Galileia, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Creram nele. Eu queria dizer, irmãos, então, para vocês, qual é, então, a lição desse texto? Assim como os discípulos se depararam com Cristo, e eles tiveram que tomar uma decisão. Da mesma forma, nós temos que tomar uma decisão. Quem é esse Jesus? Quem é? Ele é purificador das almas. E aquele que traz alegria eterna ao nosso viver. Ele é o Filho de Deus, eterno, poderoso. Você crê nele? Você tem colocado o seu coração nas mãos dele? Você crê que a sua alegria está em viver a vida dele? Você crê que você tem que obedecer a Deus Pai como ele obedeceu? Você tem crido que você tem que viver a vida de Cristo para agradar a Deus? E ter a perspectiva de viver com Deus como filho de Deus, estar na glória com Ele eternamente? Você crê nisso? Você tem vivido isso? Você tem buscado essa vida de Jesus aqui?
Nós não podemos, irmãos, ser cristãos se nós não cremos no poder de Jesus para purificar e trazer alegria para o nosso coração. E se nós não vivemos como Jesus para agradar a Deus. Não importa o que os outros digam, mas tu és assim, eu sou. E eu sou de Cristo. Importa que eu viva e faça aquilo que Deus quer para a minha vida, para a minha família. É o seu discurso, é o que você tem que dizer. Eu sou de Cristo. O texto, meus irmãos, então finaliza no verso 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Quero falar 3 verdades agora aqui, aplicando, meus irmãos, esse texto para a importância de Maria na vida de Jesus. Vamos ver. Em primeiro lugar, então, vamos ler aí todos juntos. Em primeiro lugar, Maria, uma mãe presente. Primeira verdade que nós encontramos aqui, verso de número, irmãos, 1 vai dizer: achando-se ali a mãe de Jesus. Percebam, meus irmãos, que no primeiro milagre, o Senhor Jesus Cristo, aquele sinal que deu início ao seu ministério, percebam, então, que Jesus não fez outro sinal na sua vida. Os apócrifos, os livros apócrifos vão dizer que Jesus, quando criança, fez sinais. Não. Jesus, ele foi uma criança normal, como eu e você fomos na infância. Aqui foi o primeiro sinal. Maria estava presente neste primeiro sinal, que abriu o caminho para Jesus manifestar a sua glória e manifestar que era o Messias de Deus ao mundo. Eu quero salientar aqui para você, minha irmã. Maria, ela era uma mãe presente, não uma mãe ausente. Maria, ela estava ao lado de Jesus, não do lado de fora da vida de Jesus. Jesus já havia completado 30 anos, a maior idade civil, completou a idade adulta, era um homem, saiu de casa, já tinha os seus discípulos, mas Maria estava presente na vida de Jesus. Minhas irmãs, por favor, levem esse ensino no seu coração. Você tem muitas razões para dizer: eduquei meu filho, minha filha, pode ir embora, agora vai viver sua vida. Por favor, isso não é bíblico. Olhe para a mãe de Jesus. Essa mulher, ela era uma mãe presente. Eu queria dizer para você, mãe, nesta manhã, viva o Evangelho e seja presente na vida dos seus filhos, em todas as fases da sua vida. E mesmo que eles saiam de casa, mesmo que eles estejam distantes, pegue o telefone, ligue, mesmo que ele não ligue, e diga: eu sou sua mãe. E eu me importo com você. Como é que você está? O que é que você está passando? Eu estou orando por você. Eu sou sua mãe. Saiba que eu sou uma mãe presente. Veja que o filho diga para você: mãe, todo dia, mãe. Você tem que dizer: meu filho, a Bíblia me ensina que eu tenho que ser uma mãe presente, não uma mãe ausente. Eu quero que você saiba que eu amo você, por isso eu sou uma mãe presente. Passe esse sentimento para os seus filhos. De uma mãe que acompanha, que está perto, que não está ausente. Uma mãe que alguém pergunta: como é que está seu filho? Eu sei lá, ele cuida da vida dele.
Isso é justamente, irmãos, um sintoma de que você não está vivendo o Evangelho, que você não conhece o Evangelho. Mamãe é uma mãe presente. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos ver aqui que Maria nos ensina que, além de ser uma mãe presente, ela era uma mãe conselheira. Nós vamos ver aí no verso de número 3, irmãos, que ela vai então aconselhar Jesus com a feminilidade, né, com aquele sentimento feminino, que é próprio de mulher. Ela vai dizer: acabou o vinho, por favor, meu filho, faça alguma coisa. Eu queria dizer então, minhas irmãs, à luz disso, aprenda a ser uma mãe que aconselha seus filhos. Por favor, minhas irmãs, seu filho, ele não sabe tudo da vida. Quem sabe é você que é mãe, que já viveu as fases da vida. Você que sabe o que é a vida. Por isso eu queria dizer para você, mãe, seu filho precisa de conselho. E não tem conselho melhor do que o de mãe. Mesmo que ele não queira receber o conselho, aconselhe. Mesmo que ele diga: mãe, o que eu tenho contigo? Não interessa. Eu tenho contigo porque eu sou tua mãe. E eu sou a lei. Porque eu fui que te gerei, te criei. E enquanto você estiver em casa, eu sou a lei para você. A lei de Deus. Por isso eu sou a sua melhor conselheira. E todo filho que é sábio deve ouvir a sua mãe. Jesus ouviu a mãe, foi aconselhado pela mãe, e vai dizer aqui que ele fez um grande bem e um grande milagre. Porque se você ouvir sua mãe, você sempre vai ser encaminhado no caminho do bem. Porque não tem nenhuma mãe que encaminhe seu filho no caminho errado. A mãe sempre dá bons conselhos. Terceira e última verdade, irmãos, que nós aprendemos aqui com Maria, está no verso de número 12. Maria, além de ser uma mãe amiga, presente, conselheira, sábia, Maria também era companheira. Verso de número 12 vai dizer que acabou a festa do casamento e Maria, ela acompanhou Jesus. Depois disto, verso 12, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Para finalizar, minhas irmãs, eu quero dizer que uma mãe cristã autêntica é aquela que prepara seus filhos para acompanharem ela enquanto ela os acompanha na vida. Felizmente, muitas mães não preparam seus filhos para serem seus companheiros. Muitas mães acompanham seus filhos na vida, mas não preparam seus filhos para ser companheiros. Então, meus irmãos, no final da vida, vão acabar sós, não fizeram dos seus filhos amigos, amigos do peito, daqueles de conversar, qualquer conversa, qualquer assunto, não fizeram dos seus filhos companheiros, e os filhos então vão pegar a sua vida e vão caminhar e vão colocar outros companheiros no lugar da mãe, do pai na vida, porque não foram companheiros. Por isso, meus irmãos, eu queria dizer para você, mãe, acompanhe o seu filho, mas ensine o seu filho a lhe acompanhar também. Ser companheiro é um sentimento que é criado, irmãos. Não espere isso, vai cair do céu.
Ah, porque você é mãe, naturalmente você vai criar esse vínculo de companhia, de companheirismo. Não vai. Tem muitas mães que não têm companheirismo dos filhos. Tem filhos, mas não tem companheirismo. Porque você não educou seus filhos para isso. Porque você não se apercebeu disso. Porque você achou que era natural isso. Porque você achou que seus filhos iriam ser companheiros. Irmãos, isso tudo é ensinado. Você pode ter a honra. Você pode ter o respeito. Você pode ter autoridade. Mas quem sabe você não vai ter o companheirismo. Então aprenda a fazer isso como mãe. A criar seu filho dizendo, eu sou sua companheira. Eu vou com você para o futebol, para o balé, para a natação, para a faculdade. Mas eu quero que você seja meu companheiro. Você entende isso, meu filho? Não, mãe, o que é? E você então conversa e explica. Olha, mãe de Jesus, acompanhava o seu filho, onde ele estava. E eu quero que você me acompanhe. Seja também comigo. Portanto, meus irmãos e irmãs, para concluir, Maria, então, ela é uma mãe que nos ensina a ser presente, companheira, conselheira. Que você possa ter isso no seu coração. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém.